Estamos de volta com o programa de carrinho e o nosso convidado de hoje tem 47 anos de idade. É gaúcho de Tuparendi. Já foi de tudo: jogador, treinador, hoje é auxiliar técnico. Como jogador, conquistou a confiança de grandes treinadores. Como técnico, já tem suas marcas e hoje simplesmente é auxiliar de um pentacampeão do mundo. Paulo Turra está aqui com a gente para conversar no programa de carrinho, falar das suas histórias, da sua carreira, tanto como jogador, hoje como profissional de comissão técnica e também dos assuntos do futebol. Boa tarde, Paulo Turra. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho da Rádio Taquara. Tudo bem? Boa tarde, Cassiano. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Taquara. Primeiramente, parabéns aí pelo programa, tá? Pela iniciativa também. Então, estamos por aqui. Como eu falei, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. E dentro disso aí a gente vai colocar algumas coisas aí sobre o futebol, sobre a minha carreira, tanto de treinador como também foi de jogador, a minha parceria com o professor Luiz Felipe Scolari, como tu falou, um pentacampeão, então é um prazer enorme poder estar aqui e trocar uma ideia aí com os ouvintes. E para início de conversa, Paulo, todo convidado que vem aqui no programa de carrinho, já é praxe, responde como tudo começou. Suas origens, seu início no futebol, as primeiras oportunidades, como surgiu a relação com a bola e no seu caso mais específico como jogador. Como que você decidiu se tornar um jogador? Quem foi os clubes que você atuou como atleta, as primeiras oportunidades e a posição também? Você foi um zagueiro, já era uma posição que você sempre gostou ou foi definindo isso com o tempo? Então, Cassiano, eu descobri que eu gostava de futebol quando eu nasci, né? Acredito eu, porque desde que eu me lembro como pessoa, eu sempre amei futebol. Inclusive, uma das poucas fotos que eu tenho de criança, eu tô com uma bola. Então, foi sempre um sonho meu. Trabalhei muito para isso, tive oportunidades das pessoas que me deram essa oportunidade. Comecei a jogar futebol lá no interior do Rio Grande do Sul, Tuparandi, é uma cidade, fica 500 quilômetros de Porto Alegre, fronteira com a Argentina, no interior de Tuparandi, na localidade de Barracão, e lá eu comecei a jogar futebol na escola, depois no time lá, amador, e foi indo. Aí depois, quando eu fui estudar na cidade, eu conheci o professor Lili Barcelos. O professor Lili Barcelos era professor de educação física, ele tinha uma escolinha também, eu frequentava 3 vezes por semana essa escolinha, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer testes no Inter, no Grêmio, eu fui, não tive sucesso, mas depois apareceu a situação do Caxias e fui para lá, fiz o teste, passei e virei jogador, né? Aí já cheguei no juvenil, depois fomos campeões de juniores, gaúcho, passei 10 anos no Caxias, fomos campeões gaúcho em 2000. Então, dentro disso, a minha carreira continuou. Fui para Palmeiras, fui para Portugal e disputei todas as competições possíveis para um jogador de futebol, menos uma Copa do Mundo, né? Disputei Libertadores, disputei Mercosul, que hoje seria a Sul-Americana, disputei Champions League da Europa, disputei Taça UEFA, que hoje é a Liga Europa. Então, eu sou um cara que só tenho a agradecer a minha carreira. Então, dentro disso aí, as oportunidades foram aparecendo, eu fui aproveitando e sempre com o sonho de sempre ser de excelência, de fazer o bem, de trabalhar com as próprias pernas e só tenho, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus por todas as oportunidades, as pessoas que apareceram na minha vida e pronto. E quando a gente tem um sonho, a gente trabalha para isso, as coisas acontecem. E o legal desse teu início de trajetória é que, poxa, quando alguém que tem a vontade de ser jogador de futebol faz teste na dupla Grenal, não consegue, pode pensar e parecer que, opa, não vai dar certo. E você mostrou que poderia dar. Foi para o Caxias, lá foi aprovado e fez uma história muito bonita na equipe de Caxias do Sul.
Sem dúvida nenhuma, o auge dessa história foi o título estadual de 2000, do Caxias, que então era comandado por nada mais, nada menos que Adenor Bach, Tite, hoje técnico da seleção brasileira, e que naquele momento começava a trilhar uma grande carreira. Conta um pouquinho dos bastidores daquela equipe, como era o comando do Tite, já dava para ver que seria um técnico diferente, como foi enfrentar um Grêmio que tinha Ronaldinho Gaúcho. Fala para nós, relembra um pouco isso que já tem aí mais de 20 anos. Então, é isso aí. Não era porque eu sempre tive o sonho, né? Para ter uma ideia, eu ia para a escola a pé, né? Lá no interior, e eu ia de tanta vontade que eu tinha de ser jogador, de tanto que eu gostava do futebol, eu ia fazendo o papel de repórter e de jogador. Eu me entrevistava propriamente, sabe? Caminhando. Então eu não ia ser um não do Inter, um não do Grêmio que ia fazer eu desistir do meu sonho e conseguir. E quanto ao Caxias, eu tive a felicidade de ter sido campeão tanto nas categorias de base, como também fui no profissional. Antes do título de 2000, nós havíamos sido bicampeões da Copinha, que tem no interior do estado no segundo semestre, né, que aquela vez era muito mais valorizada que hoje. Fomos campeões e aí chegou 99, o nosso treinador, o Tite, era comentarista da Rádio Caxias naquela época, ele era treinador, mas ele estava há 2 anos de comentarista da Rádio Caxias. O vice-presidente do Caxias, o seu Enio Costa Miller, que hoje infelizmente não partiu já, resolveu dar uma oportunidade para ele e, aliado à grande qualidade dentro e fora de campo dos jogadores, fizemos um time espetacular, com uma identidade bem interessante, como eu falei, o nosso time era muito bom, muito bom. Individualmente era time era um time que tinha vários jogadores que já haviam sido campeões nos outros clubes. E aí pegou nós que já éramos campeões pelo Caxias, eu, Gilmar Dalpozo, o Delmer é o maior artilheiro da história do Caxias. E dentro disso a gente uniu o útil ao agradável e fomos campeões em cima de um Grêmio poderoso daquela época, com investimento da hoje extinta ISL, com Ronaldinho Gaúcho surgindo para o futebol mundial, Zinho, Amato, Astrada, que eram argentinos, uma série de jogadores, depois o Danley, era um timaço, né? Era um timaço. E nós, com a nossa humildade, fomos campeões merecidamente. Ganhamos naquele ano o campeonato, ganhamos dos 3 grandes, né? Que o Juventude tinha o investimento da Parmalat, então era muito forte. Já estava no Campeonato Brasileiro há 8, 9, 10 anos, eu acho já, disputando a primeira divisão. Ganhamos do Inter, ganhamos do Grêmio, ganhamos do Juventude, e todas com vitórias convincentes. Então, o título foi apenas a coroação de um grupo espetacular. Sim, um Grêmio milionário. Lembro que naquele ano foi feita uma grande festa de apresentação para aqueles reforços no início do ano no Estádio Olímpico, uma parceria que se avizinhava de 500 milhões de reais. Então era um Grêmio com muita pompa. E o curioso do futebol é que aquele time acabou não dando certo, mas aí no ano seguinte, quem foi dar sequência àquele Grêmio, com alguns ajustes, mas ainda com jogadores da parceria, como o Zinho, foi o Tite. Então, esses paralelos do futebol. E vocês daquele grupo do Caxias são grandes responsáveis por isso. E tu também. Tu teve um reconhecimento individual muito expressivo, porque até tu pode comentar com a gente se existia já alguma relação anterior ou foi naquele ano mesmo que tu conheceu o Luiz Felipe Scolari, porque o Filipão treinava o Palmeiras e tu despertou o interesse dele em te levar para lá. E aí foi onde tu teve a oportunidade de ir para um clube de grande projeção nacional, jogando Libertadores, Copa Mercosul. Conta para nós
Conta para nós como que foi essa experiência no Palmeiras e o que tu viveu fora do Caxias e especialmente aí esse primeiro contato com o Luiz Felipe Scolari. Sim, Cassiano, eu conheci o professor Luiz Felipe Scolari em 96. Ele estava dirigindo o Grêmio e aí eu fui até o hotel dele lá com o professor Ademir dos Reis, que era meu treinador no Caxias. Eu fui lá no hotel do Grêmio que ia jogar contra o Juventude, porque o professor Ademir dos Reis também foi auxiliar do professor Felipe na Arábia Saudita, aquela época, uns 3, 4 anos atrás. Eu fui lá e conheci. Mas essa questão de eu ter ido para o Palmeiras, o meu nome, foi lógico que foi aceito pelo professor Luiz Felipe, mas quem indicou o meu nome foi o professor Murtosa, que era o auxiliar do professor naquela época, porque o Palmeiras estava na fase de rompimento com a Parmalat, era o último semestre com a Parmalat, e aí, após a perda da Copa Libertadores de 2000, que o Palmeiras perdeu para o Boca, o investimento caiu bastante. Então o Palmeiras teve que ir atrás de jogadores jovens que tinham se destacado nos outros times, que tinham vontade de vencer, que tinham algo a mais para dar, sabe? E o Murtosa, dentro do conhecimento dele, dos contatos que ele teve, ele como zagueiro, porque o Roque Júnior havia saído do Palmeiras para o Milan da Itália, né? Então eu que fui para substituir o Roque Júnior, fui indicado, lógico que não era uma contratação sonante, mas eu fui indicado e o professor Felipe aceitou, e aí eu fui para o Palmeiras. E nesse primeiro contato que eu tive no Palmeiras, nós já fomos campeões da Copa dos Campeões, que acontecia na metade do ano, e que o campeão dessa Copa ganhava o direito de disputar a Libertadores do outro ano, e foi isso que aconteceu com nós do Palmeiras. Um time repleto de jovens, renovado totalmente, apenas com Arce, com Sérgio, Galhardo, Fernando, Neném e Asprilla. O restante dos jogadores eram todos jogadores recém-contratados pelo Palmeiras, de times menores, mas que eram jovens e que tinham uma margem de evolução, né, que poderiam ter. E foi isso que aconteceu. Fomos lá e já fomos campeões e pronto. E aí foi um ano bastante legal. Ser campeão pelo Caxias é muito bom, mas pelo Palmeiras também é espetacular, né? Então foi muito bom e acredito que também deixei meu nome na história do Palmeiras como campeão, assim como jogador, né? Ah, que legal! Então foi por indicação do Murtosa. E mais pra frente a gente vai falar do teu trabalho como auxiliar do Filipão. E o Murtosa, tu também foi colega. Foi colega aí, já. O primeiro clube foi no Guangzhou Evergrande, não é? Ali já tu também se tornou, além de um profissional da comissão técnica do Filipão, um colega do Murtosa. E que bonita essa relação, a gente vai falar em seguida mais dela. Mas então, depois do Palmeiras, tu se transfere para Portugal, joga lá por 4 temporadas, 3 no Boa Vista, uma no Vitória de Guimarães. No Boa Vista consegue um feito, que é um vice-campeonato português, num país que é comandado por Sporting, Porto e Benfica, e ainda enfrenta um jovem, não é? Cristiano Ronaldo, que atuava no Sporting. Tu lembra de algum jogo que tu tenha enfrentado ele? Algo diferente que tu tenha notado, que ali sairia um jogador muito acima da média? Tem alguma recordação de ter enfrentado o Cristiano, Paulo? Sim, Cassiano. Então, foi o Murtosa que me viu jogar, né? Pelo Caxias, ele foi acompanhar tudo e através disso ele montou um relatório e passou para o professor Felipe e prontamente o professor Felipe concordou. Aí eu fui para o Palmeiras. Após 2001, na metade de 2001, eu fui contratado pelo Boa Vista de Portugal, que naquela época era o então atual campeão português. E aí eu fui para Portugal e
tive felicidade de poder disputar 2 Champions League, como eu falei anteriormente, Taça UEFA, e jogando contra clubes como Manchester United, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Liverpool, entre outros, PSG, entre outros clubes. E joguei contra grandes jogadores, graças a Deus, sabe? Todos com autógrafo meu, na canela, com certeza, né? E dentro disso, teve o Cristiano Ronaldo, como eles falam, era um miúdo ainda, um guri. O Sporting de Portugal contratou ele vindo do Nacional da Ilha da Madeira. E pronto, era um jogador que já tinha uma certa notoriedade lá, porque ele era um jogador jovem que era muito bom, né? E pronto, não precisa falar mais nada, né? E aí num jogo pelo Campeonato Português em 2003, época 2003, 2004, nós enfrentamos o Sporting no nosso estádio, eu jogando pelo Boa Vista, enfrentamos o Sporting do nosso estádio em Portugal, na cidade do Porto, estádio do Bessa, estádio do Boa Vista. E aí o Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo. E aí eu tive que dar um autógrafo para ele. Ele pediu para mim, né? Eu dei um autógrafo nele, até hoje ele tem, né? Na canela. E pronto, inclusive tem muitos que me pedem, duvido, eu pego e mostro a foto. Eu tenho uma foto desse jogo aí, onde que eu estava marcando ele, né? Na verdade ele estava me marcando, né? Pela foto. Então dentro disso, era um jogador já que despontava naquela época e que pra mim, na minha opinião, ele é o melhor jogador da atualidade em todos os aspectos. Muito bom, Paulo. Autógrafo na canela, excelente. E essa foto que tu menciona, a gente vai estar colocando no Instagram do canal De Carrinho, @decarrinho no Instagram. O pessoal que está ouvindo e que tiver curiosidade de ver esse momento, de ter esse registro, a gente vai estar colocando a foto lá neste sábado. Cara, que grande papo a gente está tendo. E agora eu quero falar contigo, então, do momento que tu termina a carreira de jogador. Em 2008, tu para de jogar futebol e decide ser treinador. Como que foi essa transição de jogador para técnico? É algo que tu já tinha em mente quando tu ainda jogava? É algo que veio após o final da carreira de jogador? Surgiu por iniciativa própria, por indicação de algum amigo, de algum profissional? Conta para nós aí como foi este bastidor. Sim, é algo que eu tinha em mente desde quando eu estava ainda em Portugal, em 2003, 2004, já estava com essa ideia. Comecei a elaborar a ideia de poder virar treinador após eu parar de jogar futebol. E foi isso que aconteceu, foi bem natural, foi bem tranquilo. Não tenho traumas algum em relação ao futebol. Sou um ex-jogador que só tenho a agradecer. E a minha carreira de treinador foi uma consequência do que eu fiz como jogador de futebol. Então, sou um cara bem tranquilo quanto a isso, graças a Deus. Bom, aí você teve uma carreira por algumas equipes de 2008 em diante. Passou aí por times como Novo Hamburgo, Esportivo, Brusque, Brasil de Farroupilha, Cianorte, Operário, Náutico. Você também comandou uma equipe ou melhor, esteve muito próximo de comandar uma equipe da Coreia do Sul e acabou não indo para lá. Comandou o Avaí, novamente aí voltou para o Rio Grande do Sul para comandar o Caxias, Cianorte de novo, e 2017 surge uma mudança nessa tua trajetória até aqui. A oportunidade de trabalhar com Luiz Felipe Scolari, com Murtosa, pessoas que você já conhecia, você ali se tornava auxiliar da comissão do Filipão. Como que foi essa nova mudança? Agora
Aliás, todo auxiliar é sempre um treinador, vai continuar sendo, mais para frente você certamente vai voltar a ser técnico principal, mas como foi essa nova transição de treinador principal para auxiliar, mas auxiliar de uma lenda como Luiz Felipe? Como que surgiu esse novo convite e de cara o primeiro desafio Guangzhou Evergrande? Conta um pouco pra gente. É isso aí. Passei por todos esses clubes, eu fiz a minha pós-graduação nesses clubes aí de treinador, né? Aperfeiçoei muito, melhorei muito, evolui muito nesses clubes aí, todos sem exceção. Foram todos clubes maravilhosos que eu só tenho a agradecer a eles e as pessoas que me deram essa oportunidade. Foram muito bons, foram experiências ótimas, tanto quando, porque a gente também não é só de vitória, a gente às vezes não, muitas vezes a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. E eu, durante esse tempo como treinador, eu tive um título que foi muito importante para mim, com o Cianorte em 2016, na segunda divisão do Paranense, invicto. E foi aí que, teoricamente, surgiu a minha grande oportunidade de poder trabalhar do lado de uma lenda como é o professor Luiz Felipe Scolari, como é o Murtosa, dois treinadores espetaculares, tanto dentro como fora de campo. E essa oportunidade surgiu. O professor estava na China, junto com a sua comissão técnica já faziam 2 anos, e o professor Ivo Wortmann, que era o outro auxiliar dele, teve um problema familiar, teve que voltar ao Brasil, e dentro disso eu fui convidado. Eu estava no Cianorte já ainda, eu estava com um contrato por mais 2 anos, mas esse convite aí fez eu repensar tudo, e prontamente o pessoal do Cianorte entendeu e me liberou, e eu fui para a China. Fui para a China, para o Guangzhou Evergrande. Foi um passo enorme na minha carreira, por trabalhar em um dos maiores clubes da Ásia, estrutura fantástica, e trabalhar principalmente ao lado de 2 ícones do futebol mundial, que é o professor Felipe e o Murtosa. Então, foi um passo gigantesco para minha carreira, e pronto, eu fiquei muito feliz e sou grato e serei grato eternamente por essa oportunidade que foi me dada. Estamos aqui conversando com Paulo Turra, ex-zagueiro, técnico de futebol, hoje auxiliar técnico de Luiz Felipe Scolari. Grande papo a gente está tendo. E a gente está falando agora do momento que Paulo Turra começa a trabalhar com o Filipão. Guangzhou Evergrande, primeiro desafio. Como é que é o Filipão no bastidor, Paulo? A gente sempre tem aquela imagem, principalmente externamente, por causa da imprensa, da mídia, de um profissional que é muito sério, é muito profissional, é muito compenetrado, mas aquele estilo ranzinza, por vezes mal-humorado com um repórter, com uma pergunta. Mas no dia a dia, como é que é o Luiz Felipe? O professor Felipe, no dia a dia, o professor Felipe é um cara espetacular, né? Sem comentários, um paizão, um cara muito concentrado no seu trabalho, não é centralizador, lógico, como comandante, a decisão é dele, né? E pronto. Mas é uma pessoa e um profissional que gosta de ouvir, gosta de dialogar, trocar ideias, até ser contrariado, mas é um cara muito, muito bacana, um exemplo de profissional dentro e fora de campo. Então é um cara bem tranquilo. Lógico que a imprensa faz parte, né? Isso aí faz parte. O professor é um cara muito idêntico, muito frontal, não manda dizer, é um cara que conquistou tudo, é um cara que... Mas ele, quando fala essas coisas assim, não fala com maldade, bem pelo contrário, ele fala a verdade, né? Então, dentro disso, ele tem esse perfil, é conhecido também por causa disso, mas com certeza ele não deixa, por ser assim, ele não deixa de ser admirado e aplaudido, porque é um grande homem. E outra. E dentro de campo ganhou tudo, né? Ganhou tudo e mais um pouco. É um cara referência para todos os treinadores, não só brasileiros, mas como mundial. A gente vai para fora e a gente sabe bem o que ele representa para a nossa classe e não só para quem gosta de futebol.
e vocês saem da China e vêm para o Brasil, retornam ao futebol brasileiro. Algo que o Filipão fez brevemente ali entre 2014 e 2015 aqui no Grêmio. Mas vocês vivem opostos nesse retorno ao Brasil. De cara, o Palmeiras, em 2018. E o Palmeiras com um título brasileiro. Campanha invicta, time que não perdia jogos. Depois disso, depois de sair do Palmeiras e ficar um tempo analisando o mercado, surge em 2020 o Cruzeiro, na Série B, numa crise gigantesca. Conta um pouquinho como é que foi esses dois trabalhos, de ter vivido uma equipe com toda a estrutura, ter sido campeão brasileiro, um vasto elenco, ter saído no ano anterior, mas aí no último ano, já de pandemia, ter ingressado, talvez muito pela parceria que o Felipão historicamente teve com o Cruzeiro já, ter ingressado nesse desafio que era difícil, mas que o Felipão sempre dizia que ele foi contratado para fazer o Cruzeiro escapar da Série C. O Cruzeiro conseguiu esse objetivo, mas estava indo tão bem que o torcedor chegou a sonhar que poderia subir para A, que seria o normal de um clube grande. Mas aí, como não conseguiu, veio a frustração. Então, como é que está esse bastidor do Cruzeiro, Paulo? Então, foi um retorno programado pelo professor. Ele já em setembro de 2017 ele havia comunicado à direção do clube chinês que a gente não permaneceria mais e voltamos ao Brasil. Em agosto de 2018, julho de 2018, assumimos o Palmeiras e, como tu falou, fizemos uma campanha espetacular, uma campanha invicta, com 23 jogos de invencibilidade sob o comando do professor. Fomos às semifinais da Copa do Brasil, às semifinais da Libertadores, perdemos para Cruzeiro, que naquela época era o então campeão e foi o campeão, e para Boca Juniors, não perdemos para qualquer um, né? E dentro disso, um título espetacular, Deca campeão, melhor defesa, melhor ataque, o craque do campeonato, melhor treinador, tudo que tinha para ganhar naquele campeonato a gente ganhou, né? E pronto, e aí vem 2019, também estávamos muito bem, até a Copa América, onde que nós éramos líderes invictos do brasileiro, estávamos com a melhor campanha da Libertadores, mas aí aconteceu a Copa América e após a volta, o retorno, aí tivemos alguns problemas, nada de... Pronto, futebol é assim mesmo, né? São ciclos. E a gente acabou não obtendo resultados e acabamos saindo do Palmeiras, mas com certeza pela porta da frente. Assumimos após algum tempo, né, o Cruzeiro fez 3 tentativas para contratar o professor, e o professor, até por ser essa pessoa que eu acabei de falar, ele ponderou e pronto. O Cruzeiro quando eu fui para a seleção em 2002, depois nós somos campeões mundiais, o Cruzeiro era o clube que eu estava e ele me ajudou um monte. Então agora eu vou retribuir. Nós fomos para o Cruzeiro, onde o Cruzeiro estava em penúltimo lugar na Série B, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e o objetivo principal daquele ano era o Cruzeiro não cair para a Série C. Era o título do Cruzeiro, por incrível que pareça. Isso dito pelo presidente, que era o principal. E dentro disso, pronto, era para fazer isso aí. Foi o que aconteceu. Tivemos algumas oportunidades, se tivesse ganhado um ou outro jogo, quem sabe a gente poderia beliscar o acesso, tamanha a campanha de excelência que nós fizemos, né? Mas era aquela coisa, tu tinha que ganhar 90% dos jogos, e a gente sabe que não é impossível, mas é uma tarefa muito difícil, principalmente no momento de hoje, no futebol de hoje. Então, não houve mais, por parte do presidente do Cruzeiro, o que ele havia falado em questão para 2000, no próxima temporada, contratar reforços de peso a nível de Cruzeiro, né? Bem pelo contrário. Então, dentro disso, o professor, quando nós
garantimos o Cruzeiro na Série B desse ano, o professor já comunicou também a direção do Cruzeiro que a gente não permaneceria, mas foi uma campanha muito boa que nós fizemos. Só temos a agradecer a todo o pessoal de apoio que o Cruzeiro tem, os funcionários, os colaboradores e aos jogadores, porque eles entenderam o momento, abraçaram a causa, compraram a nossa ideia, entenderam perfeitamente o que a gente queria passar para ele dentro e fora de campo, e eles cumpriram. Que não foi a risca, mas eles cumpriram muito. Esticamos a corda ao máximo e tiramos o máximo. Então não tem nada o que falar, bem pelo contrário, só tem que enaltecer. E falando especificamente da rotina de um auxiliar técnico, Paulo, como que se distribui o trabalho da comissão técnica? Agora o Murtosa não estava no último trabalho, não é? Mas como que vocês dividiam as tarefas? O teu papel é mais qual dentro desse processo? É dar treinos? É fazer aquele contato mais individual com o jogador? O torcedor tem muita curiosidade em saber desse bastidor e também em dezembro de 2018 você obteve a licença Pro da Conmebol FIFA, se habilitando a treinar qualquer equipe. Isso mais para frente é um objetivo profissional teu? Voltar a ser um técnico solo, trabalhar aí numa equipe, o que tu projeta? Tu ainda é muito jovem. O meu trabalho na comissão técnica do professor Felipe é dar treino, elaborar o treino. A gente sempre faz um trabalho semanal, né? Prepara um protocolo de semana e aí dia a dia pode mudar ou não, né? E fica a cargo é a minha tarefa de fazer isso. Aí eu apresento o professor aprova ou não, aí ele pede, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o próximo time que a gente vai jogar é assim, assado, a gente troca ideias e dentro disso eu faço os ajustes nas sessões de treinos que eu apresentei para o professor. Então eu que dou treino, o professor, lógico, ele fica sempre junto comigo, fica do lado, às vezes ele intercede, às vezes pega para ele o comando, e ele dá, sim, a bola parada antes do jogo, o treino tático, que ele gosta muito de fazer, que ele sempre fez, é um treino tático muito bom, mas 90% dos trabalhos é sobre o meu comando. E dentro disso a gente tem um entendimento muito bom, é por isso que eu falo que o professor é um cara espetacular, porque ele dá autonomia, né? Ele dá liberdade pra gente, tudo, sempre sob o comando dele, sempre sobre os olhos dele, tudo que ele, o que eu penso, muita coisa que eu penso, futebol bate com o que ele pensa também, então ajuda, né? O Murtosa não está mais, agora quem está de auxiliar técnico é o Carlos Prasideri, um outro treinador experiente, que era então preparador de goleiro, sempre foi, e agora ele está no lugar do Murtosa. O Prasideri fica mais na parte de vídeos, de análise do adversário, complementos de treinos, essas coisas assim, mas é um grande profissional também. E responder também a outra pergunta, a questão de ser treinador, eu sou treinador de futebol, eu sempre falo que eu sou treinador de futebol, só hoje eu tenho o prazer de ser auxiliar do professor Felipe, mas eu sou treinador de futebol, eu consegui a licença Pro, eu fiz a licença Pro por 4 anos, então hoje eu sou um treinador licenciado para trabalhar em todo o mundo. Tem ainda uma restrição na Europa por causa da UEFA, né, por causa das equivalências dos cursos, mas num futuro próximo aí também isso vai acontecer. Então eu sou um treinador licença Pro, CBF, Conmebol, FIFA. Então eu tenho muito orgulho disso aí. E também queremos saber a sua opinião sobre o momento atual do futebol, tanto brasileiro como do exterior. Muitos assuntos aí vigentes, pandemia, futebol na pandemia, Copa América, que foi um assunto muito polêmico aqui no Brasil, qualidade do Campeonato Brasileiro. Como que tu tá vendo o futebol em geral, os assuntos do esporte? Eu acho que o futebol brasileiro está passando por uma transformação. O futebol brasileiro, eu sempre falo isso aí, eu não tenho receio de falar. Eu acho que o futebol brasileiro, infelizmente, por um motivo ou por outro, e não cabe a eu ficar debatendo isso aí, eu tenho minhas ideias, pronto. Acho que o futebol brasileiro está perdendo sua identidade, infelizmente, mas faz parte. A gente tem que procurar
ter as nossas convicções, ter nossa maneira de trabalhar, sempre, no caso meu, do professor Felipe, da comissão técnica, a gente sempre procura fazer o futebol mais futebol possível, né? O brasileiro, né? Brasileiro, pela técnica, pela ginga, por tudo que a gente sabe do futebol. E quanto à pandemia, é um dos males aí que está acontecendo na humanidade. Tantos outros já aconteceram, não na nossa época, graças a Deus. Mas nós temos que ser inteligentes o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, saber que nós temos que ter posições. Eu tenho minha posição, e quem me acompanha nas redes sociais sabe da minha posição. Eu tenho minha posição e eu acho que a gente tem que defendê-la de uma maneira pacífica, de uma maneira educada e de uma maneira racional. Então, dentro disso, estamos passando por essa pandemia e, com certeza, eu acredito que o pior já passou. Estamos sendo todos vacinados, de excelência, né? E dentro disso aí nos unirmos e procurarmos juntos fazer não só um Brasil, mas um mundo melhor. Então, Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A comunidade aqui de Taquara, do canal De Carrinho, do programa De Carrinho na Rádio Taquara, ficam muito felizes de ter conversado contigo e a gente vai se ver e se falar aí mais para frente em novas oportunidades. Essa nossa entrevista vai estar no YouTube, no canal De Carrinho. Você que não é inscrito, pode acessar o canal De Carrinho por meio do link que tem na bio do @decarrinho no Instagram, e também vai ter podcast do programa. Brigadão, Paulo Turra, e até uma próxima.